Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Direito e Justiça, que hoje traz para você um tema extremamente relevante, um tema que vem ocupando as manchetes dos jornais, vem ocupando espaço na mídia, que é a discussão sobre sucessão testamentária. E claro que quando nós falamos de sucessão testamentária, automaticamente nós lembramos do caso Gugu, com toda a polêmica que vem orbitando em relação a esse caso, no que se refere a quem tem direito à herança, quem não tem direito à herança, a posição de cada uma dessas pessoas. Então hoje nós vamos receber para aprender, para discutir todos esses assuntos, o Dr. José Fernando Simão, que é advogado em São Paulo, é professor, inclusive da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, aqui em São Paulo, professor da USP, uma pessoa extremamente capacitada, autor de livros, então é alguém que pode, sem dúvida alguma, esclarecer os pontos que a gente precisa conhecer para entender o que de fato está acontecendo. Doutor Simão, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Direito e Justiça e tenho certeza que os seus esclarecimentos serão preciosos para quem nos acompanha. Meus amigos e minhas amigas, um bom dia àqueles que nos assistem, hoje com essas redes sociais fabulosas, nos assistem por televisão, nos assistem por Facebook, etc. É verdade. Eu queria fazer um agradecimento especial ao Dr. Leonardo Pantaleão, que é um amigo de longuíssima data. Obrigado. Com quem já dividimos lidas acadêmicas intensas e, portanto, poder dividir com seus espectadores, que agora são também nossos, algum conhecimento de sucessão, me agrada muito. Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer recebê-lo aqui e esse tema é um tema que realmente agora vem ocupando aí as mídias durante longa data. E eu já quero começar, Simão, esclarecendo para os nossos espectadores o que é a sucessão testamentária, porque, pelo que nós estamos verificando, essa discussão toda que alcançou o caso Gugu decorre de um testamento. Então eu queria que você explicasse, em primeiro lugar, o que se trata a sucessão testamentária. É bom que a gente pontue do começo da conversa uma questão básica. Todo mundo pode fazer testamento, ou seja, é um ato de autonomia privada. Para os espectadores entenderem melhor, o testamento nada mais é do que um ato causa-mortes, para produzir efeitos quando eu morrer. Ou seja, ele é primo irmão do contrato. A diferença é que o contrato produz efeitos comigo vivo e o testamento comigo morto. Perfeito. É curioso, porque no Brasil se contrata todo dia, da compra do pão de queijo que eu fiz agora antes de entrar no programa, até grandes compras de empresas. Mas o testamento não está no hábito do brasileiro. O testamento é uma coisa estranha ao brasileiro. Eu tenho até alguma teoria. Me parece que é um problema sociológico. O brasileiro tem muita dificuldade de pensar na própria morte, o que é próprio de países jovens. Em países jovens, quando se pensa a própria morte, a gente bate na madeira. O brasileiro não é pródigo em seguro de vida. O brasileiro não é pródigo em comprar sepulcro, se quiser ser enterrado de acordo com algum ritual religioso. Sim. Portanto, me parece que o não fazer testamento no Brasil faz parte desse hábito de países jovens e não pensar a própria morte. Eu vou ter que interromper em cima disso, Simão, só para pegar esse gancho. O professor Simão, ele é um palestrante mundial, então ele viaja o mundo inteiro, dando palestras na Europa, em diversos países. E eu pergunto, em cima desse ponto que você está colocando aqui, os outros países, por exemplo, na Europa, é muito mais frequente o testamento? Essa questão é muito bem colocada, ela é bem pontual porque depende de país para país, mas os índices reconhecidos de testamentos públicos feitos em países europeus é infinitamente superior ao nosso. Porque, aliás, acho que talvez herdeiros da cultura romana, do Império Romano, que o romano não morria sem testamento, era uma vergonha morrer ab intestado, sem testamento, há um costume maior. No que eu costumo dizer, Pantaleão, que é o seguinte: não há melhor nem pior, cada país tem a sua cultura, as suas origens, as suas bases, e testar ou não testar não é melhor nem pior. Mas, devo eu alertar, que muitas vezes o testamento, e agora eu vou falar como advogado, não como professor, resolve, previne, diminui e reduz brigas sucessórias e custos sucessórios. Então, ninguém é obrigado a testar, obviamente. Você já fez testamento seu alguma vez? Não fiz, Você nunca nunca fiz. fez. Eu estou com o meu engatilhado há uns 3 anos e não tenho coragem de ultimar, para você ter uma ideia. Tá. Mas para dizer o quê? Que é interessante se testar, e qualquer pessoa pode testar, para prevenir futuros litígios e pensar melhor o destino dos seus bens. Agora, a grande restrição à liberdade de testar no Brasil, a grande, chama-se legítima. Isso é uma coisa que quem estuda direito sabe desde o primeiro ano. O testador, tendo um grupo de herdeiros, chamados herdeiros necessários, é um grupo, está no artigo 1845 do Código Civil, eu daí só posso testar metade dos meus bens, metade. Ou seja, eu posso deixar para quem eu quiser essa metade disponível e não posso mexer
na outra metade, Essa chamada outra legítima. metade, a legítima, fica vinculada obrigatoriamente, quer você queira, quer você não queira, quer você tenha uma boa relação ou não tenha uma boa relação, aos herdeiros necessários. Vou mais longe. Quer você veja o filho, quer você não veja o filho. E quem são os herdeiros necessários, Simão? Então, esse que é o grande problema, que já começa a esbarrar também no caso Gugu. Começa a esbarrar. São 3, pela lista. Descendentes, filhos, netos, bisnetos, trinetos. Vamos parar em bisnetos, porque ninguém tem trinetos. Depois, são os ascendentes. Eu posso não ter filhos, mas ter pais, avós, bisavós, trisavós, mas vamos parar em bisavós, que também ninguém chega mais do que isso. Claro. E depois, o cônjuge. O 1845 do Código diz o cônjuge. Cônjuge casado. É aquele que você foi para o cartório e disse de paz, eu vos declaro marido e mulher, ou há muitos anos já no Brasil, eu vos declaro marido e marido ou mulher e mulher, porque o casamento homoafetivo tem os mesmos efeitos do casamento heterossexual, com toda a proteção constitucional. Agora repara, eu disse descendentes, filhos, netos, bisnetos, ascendentes, pais, avós, bisavós, e disse cônjuge. Não disse companheiro/companheira, ou seja, aqueles que têm uma família baseada na união estável. Não disse. Perfeito. E por que não disse? Porque o código não diz. Só que o problema todo é que o Supremo Tribunal Federal, em 2017, numa repercussão geral, que é a 809, ele tinha que trabalhar um tema sobre sucessão do cônjuge e sucessão do companheiro. E ele igualou em matéria sucessória os casados e os unidos estavelmente. Mas igualou para um fim determinado. Se você lê a ementa do julgado, era só para declarar a inconstitucionalidade de um artigo que diferenciava cônjuges e companheiros. Matou o 1790 e foi para o 1829. Eu não quero ser muito técnico, mas quero dizer o seguinte. Há um debate de toda a doutrina e da jurisprudência se aquela decisão não teria considerado o companheiro herdeiro necessário. Hoje, se você lê 100 autores de família, 95 vão dizer que o companheiro é herdeiro necessário. Ou seja, se a Rose tivesse tido com o Gugu, eu estou dizendo tivesse para depois introduzir o assunto mais profundamente. Claro. Uma união estável, ela teria direito a uma parte dos bens junto com os filhos do casal, que são os 3. Por quê? Porque se considerada herdeira necessária, como hoje grande parte da doutrina considera, e como já há decisões do STJ obter dictum, aquelas decisões que mencionam isso, a companheira como herdeira necessária, a Rose não poderia ser privada de tudo por testamento. Em suma, se a Rose era, porque o Gugu morreu, companheira do Gugu, e se seguíssemos essa doutrina majoritária, ela teria uma parte dos bens por herança. Aí eu lhe faço uma pergunta. Muito se divulgou que ela concordou, ela anuiu com o testamento da forma como ele foi feito. Ou seja, ela não fazia parte, ela não era contemplada naquele testamento. Aí então eu indago, ela pode dispor disso ou não pode? Porque a grande discussão parece que está em cima disso sobre alguns aspectos, né? Porque ela teria concordado, consta ali a assinatura dela, de que ela então estaria ciente e anuindo com aquela disposição pós-mortem dos bens do Gugu. Essa anuência dela, abrindo mão de tudo, tem validade jurídica ou não? Então eu vou fazer um passo atrás para dar um passo à frente. Como nós dizíamos agora, o testador pode, respeitada essa legítima, que é 50% do patrimônio, testar para quem quiser, inclusive para o seu time de futebol, partido político, entidade religiosa, isso não há nenhum problema. Então, eu vou dar um exemplo com os filhos e volto na Rose. Imaginemos que eu tenha 2 filhos. Um filho que me dá afeto, carinho, presente, cuida de mim, se preocupa com a minha velhice, e um filho que cuidou da própria vida e me abandonou. Eu, hoje no Brasil, posso deixar a metade disponível para o filho que cuidou de mim. Então, não há nenhum vício jurídico num testamento, nenhuma invalidade, nenhum problema técnico em dizer, a legítima fica para os 2 filhos, porque eu não posso. Não mexer. pode dispor. Agora, a disponível vai só para o filho João. Então, vejam, respeitada a legítima, o que eu faço com a disponível é indiscutível, é inatacável, é inabalável e eu não posso mexer nela. É puramente ato de vontade. Ato de vontade. Claro, se tiver algum vício, coação, o testamento pode ser invalidado. Claro. Eu estou dizendo o seguinte, um testamento válido, Perfeito. ele é imexível, usando o neologismo do Luciano Magri, intocável. Agora veja o caso dela. Ela, se for herdeira necessária, o fato de ela ter concordado expressamente por escrito com o testamento do Gugu, não muda nada, porque ela não pode abrir mão de legítima num testamento do Gugu. Ainda que ela tenha anuído e dito, não, pode fazer o que você quiser, no Brasil ninguém renuncia à herança de pessoa viva. Então repara, ainda que ela tenha anuído em ficar sem nada, se companheira ela for, e herdeira necessária ela for, aquela anuência é irrelevante.
por conta das normas de ordem pública, Perfeito. que não são negociáveis, que não são São indisponíveis. não são objeto de disposição. Então, mas eu estou sempre falando se. Se e se. Esse é o X da questão. Esse é o X da questão. E aqui eu queria trazer uma reflexão que é o que é a união estável. Exato, esse é um ponto fundamental e tenho certeza que muitos daqueles que nos assistem têm dúvidas a respeito disso, entre elas a questão da coabitação, se é necessária, se não é necessária, a partir de quando ela surge, se uma simples... e às vezes até o contrário, né, Simão? Às vezes as pessoas acham, não, mas isso nós vamos ter a sua resposta. O fato de morar junto, por si só, caracteriza união estável? Não, quer dizer, então isso é muito importante. Eu só vou responder uma coisa para você. Se morar junto caracterizasse união estável, eu morei com meus pais 40 anos e nunca tive união estável com eles. Mas essa é uma brincadeira que eu faço para falar que morar junto, você pode morar junto com grandes amigos. Você pode dividir o apartamento. Você pode dividir apartamento em república e você não tem união estável plurima. Claro. Mas eu só fiz essa brincadeira para dizer o seguinte. A união estável, ela toma no Brasil uma dimensão grande em 88, com a Constituição. Porque o artigo 226, parágrafo 3º, diz que a união estável é entidade familiar e protegida por lei, proteção do Estado. E o que acontece com esse dispositivo constitucional? As leis vieram, as leis foram trabalhando e foram definindo o que é a união estável. Eu não vou voltar numa arqueologia jurídica, porque o tempo aqui é curto, mas a primeira lei foi de 94, 8971, a segunda foi de 96, 9278. A lei de 94, e é bom que os espectadores saibam, exigia um prazo mínimo de 5 anos para que houvesse união estável. 5 anos. Sofreu uma crítica enorme, me lembro muito bem, porque trabalhava no escritório dele na época, sofreu uma crítica enorme do falecido Saulo Ramos, né? Que dizia, e como dizem muitos, eu posso estar há 1 ano ou há 1 mês e já ser família, não preciso de 5 para virar família. Aliás, quando eu caso no papel, no dia seguinte eu já sou família. Sim. Essa lei é alterada em 96 para 9278 e some o requisito de 5 anos. E a união estável em 96, copiada pelo Código de 2002, o texto é muito parecido, diz que é a união pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família. Pública quer dizer que não é oculta, não é sigilosa, não é escondida. Contínua é que não sofre interrupção, não sofre quebra, aquela que não tem aquele vamos dar um tempo, que é típico do namoro. Sim. Duradoura. O que é o duradouro? Se não tem mais prazo na lei, vamos discutir o caso concreto, porque realmente não tem mais prazo. Agora, o que mais interessa é o objetivo de constituir família. Ninguém tem união estável namorando, porque namoro é uma futura necessidade ou vontade ou ideal de constituir família. É uma família em perspectiva. Sim. Não é uma família atual. E a união estável, portanto, exige família sem casamento, sem eu vos declaro casados, basta isso. Que nos comportemos como marido e mulher. Agora, repara num detalhe, Pantaleão, que eu acho muito importante. A união estável no Brasil pode ser homoafetiva ou heterossexual. Isso está completamente decidido pelo Supremo há muitos anos, desde 2011, e, portanto, não haveria nenhum problema em o Gugu ter uma relação de união estável heterossexual com a Rose ou homoafetiva com qualquer outra pessoa que ele tivesse essa intenção, essa vontade, essa realização da sua vontade. Então, vem agora o problema da Rose. Né? União pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família. Esse caso ele é, no meu sentir, chocante, porque eu sinto uma pontinha de homofobia. E eu vou te dizer por quê. Eu sinto. O Gugu era, sabidamente, pelo menos sempre se disse, homossexual. E um sujeito que fez uma opção de vida muito interessante, de preservar sua intimidade, o que eu acho brilhante, de cuidar da vida dos seus filhos sem exposição, e portanto ele teve todo um cuidado de ser um homem que pensou nos filhos, pensou em si próprio e de não querer a sua exposição, o que é, como você sabe muito bem, algo totalmente louvável. Cada um cuida da sua sexualidade, da sua vida como quiser. Então o Gugu tinha essa característica. Agora repara, por que eu digo que é uma pontinha de homofobia? Imputar uma união estável heterossexual do Gugu a Rose, sabendo que ele era homossexual, é no fundo, uma negação da própria homossexualidade. Porque evidentemente que um sujeito homossexual e uma mulher heterossexual não tinham uma união estável. O que eles tinham era uma coparentalidade. Eu queria explicar isso aos ouvintes. Claro. O que é uma coparentalidade? Há muito tempo, o direito de família separou conjugalidade de parentalidade. O que é a conjugalidade? Ser marido e mulher, ser companheiro e companheira. O que é parentalidade? Ser pai e ser mãe. O projeto parental não se confunde com conjugal faz muito tempo. Inseminação artificial. Sim. Eu posso pegar um sêmen de um terceiro
e o filho vai ser meu, porque eu consenti que minha mulher usasse espermatozoide de terceiro. Sim. Quem é o pai? Eu, e não o outro. Claro. Agora, como eu posso ter uma situação em que eu nunca casei, 2 solteiros, mantemos relação sexual, nasce a criança, temos parentalidade e não temos conjugalidade? É verdade que as pessoas estão acostumadas que a parentalidade acompanha a conjugalidade. Nós nos casamos e temos filhos. Sim. Mas isso, Pantaleão, é uma família que é uma dos 1000 modelos. Claro. Portanto, o que a Rose e o Gugu tiveram, desde o início, e o contrato deixa claro, era um projeto parental conjunto. Ela, muito provavelmente, conhecia a homossexualidade, ela sabia do desejo dele de ser pai e ela queria ser mãe. Então, eles construíram um projeto, um processo de parentalidade que não tem nada a ver com conjugalidade. Mutatis mutandis. Hoje sou solteiro. Se eu falar para uma grande amiga, quer ser mãe do meu filho, ela não vira minha esposa. Sim. Ela não E vira nem minha companheira. companheira. Então, o que me parece ali muito evidente é que as pessoas estão tentando imputar uma conjugalidade onde só havia parentalidade. Daí você pode me dizer, mas eles moravam juntos. Sim, part-time. Parte do tempo. Parte do tempo. E morar junto muda alguma coisa? Eu vou te dar um exemplo muito simples. Se eu trouxer uma grande amiga que está necessitada financeiramente, der uma ajuda e colocar na minha casa, isso vira família? Mesmo que ela perdure lá por anos. Por anos, não. Ah, mas ela era a mãe dos seus filhos. Bom, então toda mulher que é mãe do meu filho vira minha companheira porque mora comigo. Ela não pode só ser mãe do meu filho e não ser minha companheira? Sim. É claro que pode. Então, o que caracterizaria a união estável no caso do Gugu, na minha opinião? Se aquele contrato de coparentalidade e não de conjugalidade, não havia ideal conjugal, havia ideal parental, tivesse, com o passar do tempo, com os usos, com os hábitos, com os costumes, se transformado em família conjugal. E aí que é detalhe. Assim, é muito estranho quando ele morre quererem criar uma união estável onde nunca existia. E eu explico por quê. Nunca existia e nunca existiu. Eles não se reconheciam como marido e mulher, nunca se apresentaram. Era sempre a mãe dos meus filhos e o pai dos meus filhos. Eles nunca na mídia estiveram juntos como família, no sentido conjugal. E sim de De uma... serem vistos como se marido e mulher fosse. Nunca, nunca. Ela sabia que não porque ele era homossexual. E ele sabia que não porque ele tinha combinado com ela. Então é muito curioso imputar a um homem homossexual uma união estável heterossexual. Para mim isso é homofobia. É querer pôr no modelo heterossexual todo mundo, inclusive os homossexuais. Por isso que eu acho que esse caso é, no fundo, preconceito. De não deixar que ele se assumisse na sua vida homossexual. E agora até surgiu uma situação, em cima disso que você está colocando, de uma pessoa que apareceu como se fosse um namorado e também querendo ingressar na sucessão. Eu já li dois nomes até. Acho que até um rapaz. Eu sei de um chefe de cozinha. Trabalha na cozinha, é chefe de cozinha, e o outro, agora parece que apareceu um outro rapaz, que era o tipo do empresário dele, que mora aqui próximo, nós estamos aqui gravando em Osasco, aqui em Alphaville. Mas, de qualquer maneira, repara um detalhe. Para que haja uma união pública, contínua e duradoura, com objetivo e constituição de família, seria estranho qualquer rapaz dizer que era pública, porque nunca ninguém soube. Pois é. Então ele teria que fazer uma prova de que havia um convívio social, pelo menos num grupo pequeno, familiar ou de amigos, em que eles se apresentavam como marido e marido. Não há notícias até hoje sobre essa publicidade. Depois, que é algo contínuo. Contínuo quer dizer que o Gugu e esse rapaz, quem quer que ele seja, mantinham uma vida juntos os dois, e não a ideia de estar cada hora com uma pessoa, com outro parceiro. Então, também eu acho que a tese de uma união estável homoafetiva, que daí não seria homofóbica, seria eventualmente correto, respeitando a opção, a orientação, a vontade do Gugu, também é um pouco fraca nesse momento. Eu acho que a família do Gugu, parental, os filhos, não estou dizendo dos pais dele ou irmã que tem também, da mãe e da irmã que tem confusão. Essa é a família que o Gugu construiu e que são os herdeiros dele. Nós estamos recebendo aqui no programa Direito e Justiça o Dr. José Fernando Simão, que está esclarecendo os aspectos referentes aos testamentos, inclusive esse específico que está gerando essa polêmica relacionada ao Gugu. E Simão, os nossos espectadores já começam a se manifestar aqui, enviando perguntas. Se você quiser participar do programa, além das nossas redes sociais, pode também se valer do WhatsApp 981-420-208. Você encaminha a sua pergunta para cá, eu já passo ao Dr. Simão, que responde. E a pergunta primeira que chega para nós aqui, Simão, é do Sérgio Marcos. E
E o Sérgio ele faz uma observação em forma de pergunta, mas eu acho que talvez tenha ocorrido um lapso de interpretação dele. Por quê? Ele diz assim, por que o Gugu não atualizou o testamento? Isso evitaria todo o transtorno. Mas me parece que não é uma questão de atualização de testamento, não é isso? Ela está discutindo, Sérgio, uma união estável. Ela quer metade do patrimônio deles, dizendo que eles estavam juntos há muitos anos como núcleo conjugal. Então ela quer, primeiro, a metade dos bens dele. E o que não tem nada a ver com o testamento. Porque se ela aprovar uma união estável, pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família, que eu não vejo no caso, ela teria metade. Então o testamento dele não resolveria isso. Renúncia dela não resolveria isso, porque também ela teria que declarar o quê? Eu sou companheira e renuncio. Nunca houve essa união estável. Então eu acho que talvez, se alguma falha houve, se é difícil julgar, seria ter feito um contrato de coparentalidade, esse contrato para o nascimento e criação dos filhos, de maneira um pouco mais completa. Mas eu não julgo como ruim o contrato, eu julgo como difícil, porque há coisas também difíceis de se negociar. Claro. Então eu também acho que discordo do nosso espectador para dizer que a simples atualização testamentária não teria resolvido o problema dele. Uma outra pergunta que chega aqui para nós, Simão, é o do Cássio. O Cássio pergunta agora uma questão de orientação para os nossos espectadores de uma forma geral. Como eu faço para fazer no testamento? Eu mesmo escrevo e levo no cartório? Você pode fazer isso, porque o testamento particular, primeiro que você não precisa do cartório em tese, basta ter um testamento particular seu, você vai, redige, segue a regra do Código Civil, chama as 3 testemunhas, nem cartório você precisa. Mas como o nosso ouvinte, evidentemente, espectador, quer uma coisa mais segura, eu sugiro a ele que procure um cartório e, de preferência, com uma minuta produzida por um advogado, viu, Pantaleão? Né? Porque uma minuta produzida por um advogado garante que não haja vícios, erros, equívocos nesse testamento. Então, eu tenho feito isso com muita frequência em São Paulo. Feito o quê? As minutas de testamento, vamos ao cartório, levamos daí 2 testemunhas, porque o testamento particular precisa de 3. Sim. O público só de 2. E fazemos, então, o ato, que é o tabelião, faz a lavratura do testamento. E aqui vem algumas observações, até concordando com a sua posição aqui. A Silvia Marques, ela diz que o doutor Simão matou a charada, é a expressão dela aqui. Concordo totalmente com ele, eles tinham somente uma parceria. Veja que as pessoas estão entrando nessa linha de raciocínio. O termo parceria é o termo popular para coparentalidade. A parceria é um acordo, é isso mesmo. Ela usou o termo que se usa no dia a dia. Temos uma parceria para termos filhos, que no direito a gente chama de coparentalidade. E você que está nos acompanhando, nós temos uma enquete no ar que você está acompanhando agora, se a mãe dos filhos, o Gugu, a Rose, tem ou não direito à herança. Opine e no final a gente divulga aqui qual foi o percentual das opiniões. A Sandra, ela também vem na mesma linha. A Sandra diz o seguinte, eu acho que ela realmente não tem direito, ela não viveu com ele, e aí ela quer dizer a união estável, simplesmente era mãe dos filhos dele. Então perceba que essa ideia vem se disseminando. Eu repito, se eu tiver uma namorada que nunca me casei e nunca morei junto, ela engravida e tem um filho, e eu digo para ela, você não quer vir morar na minha casa porque eu sei que você não tem condições de morar sozinha e eu quero estar próximo do meu filho, eu posso ter meu namorado, minha namorada. Ela pode ter o namorado dela, a namorada dela. Não importa se homo ou heterossexual, certo? Sim. E estamos na mesma casa com um filho comum. Que era o caso do Gugu. Agora, Simão, vamos fazer um exercício aqui, apenas por hipótese. Imagine que se confirme que a Rose era uma união estável. Aqui nós estamos simplesmente exercitando aqui o raciocínio. E tem esse outro rapaz que também dizia que ele também tinha uma união estável. O nosso direito admite a simultaneidade de mais de uma união estável? Como funciona isso? Olha, esse é um dos temas que tem alta discussão jurídica. Eu não posso dizer sim ou não batendo martelo, então vou dar minha opinião. A corrente majoritária hoje entende que só há 2 uniões se um desconhecer o outro desconhecer um. Como é que funcionaria isso? Se ele efetivamente tivesse, entre aspas, enganado, com a Rose ele teria uma, com esse rapaz que desconheceria a Rose ele teria outra. O Supremo recentemente, num voto do ministro Fachin, não acabou o julgamento ainda, admitiu 2 uniões estáveis, desde que houvesse boa-fé daquele que seria o segundo companheiro ou companheira. Boa-fé quer dizer, aí o termo ficou meio aberto, desconhecesse a primeira, mas o Supremo está julgando isso e é num caso de relação homoafetiva, mas ainda não há decisão firmada. Talvez a decisão do Supremo vá caminhar
pela ideia de duas, se um desconheceu o outro desconheceu um, mas não assim. Todo mundo sabe de tudo, não dá para ter duas, ou três, ou quatro. E é interessante porque isso, num primeiro momento, pode passar a ideia de que quebra um princípio constitucional, inclusive, que é da monoparentalidade, né? Claro. E como lidar com isso? Quer dizer, você tem a Constituição definindo a instituição familiar monoparental. E a própria sociedade vem criando outros mecanismos nesse sentido. Uma decisão como essa não conflitaria com uma norma constitucional? Simão, eu tenho que fazer o disclaimer, eu sou declaradamente contra as uniões plurais, ou plurimas, ou poliafetivas. Eu entendo que o sistema é monogâmico, por história, por lei, por tradição e por tudo. E por sociedade. E entendo que se não mudar a lei, não pode se acabar com a monogamia. Então eu vou te responder claramente. Eu, Simão, me coloco frontalmente contra todas essas decisões. Quando o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, vetou, proibiu as escrituras poliafetivas, eu mandei alguns textos meus para os conselheiros e acho que fez muito bem o CNJ de proibir. Que se mude a lei. Se o Brasil entender que é possível união plural, plurima, poligâmica, o nome que você quiser dar, Pantaleão, eu entendo que deve se mudar o Código Civil. Dar um bypass, deixar a lei de lado, eu acho uma coisa absolutamente lamentável. Ou seja, é jogar fora o sistema. Sim, porque às vezes a gente tem a sensação, Simão, de que o nosso legislador, ele talvez intencionalmente, ele evite entrar em polêmicas. O Código Civil de 2002, por exemplo, que entrou em vigor, você sabe bem melhor do que eu, em janeiro de 2003, ele não previu expressamente as relações homofetivas. E já era algo absolutamente corriqueiro. Sim. Quer dizer, a mesma coisa agora, me parece, em relação a essa questão da monogamia. Quer dizer, está se tornando algo, claro que ainda temos ainda uma longa jornada pela frente, mas está se tornando algo já um pouco mais existente na sociedade. Quer dizer, então, exige uma mudança legal para atender esses anseios sociais? Ou da forma como os direitos estão regulamentados, é suficiente? Eu vou responder de uma maneira bastante simples. Não há vedação ao casamento homoafetivo no Código Civil, como há vedação à poligamia. São duas coisas distintas nesse sentido. Os impedimentos matrimoniais dizem, não posso me casar sendo casado. 1521. Não diz, não pode se casar homem com homem. E, aliás, até uma ressalva. Você casar sendo casado, além do impedimento específico, é crime de acordo com o nosso Código Penal, né? O professor Pantaleo sabe, porque é penalista, que o crime de adultério caiu. Adultério não existe mais. Mas exato. o de bigamia prossegue como crime. E para dizer o que para vocês? Eu entendo que são dois pesos, duas medidas. E por quê? Porque podem ser. Porque a vedação expressa ao casamento homoafetivo não existe e a vedação ao casamento poligâmico existe. Mas, Pantaleo, como nós estamos, eu sei que numa fase quase final dos nossos debates, eu queria dizer uma coisa que eu não me conformo no caso do Gugu. Pois não? Eu não me conformo. Eu não me conformo de imputar uma relação heterossexual a um casal, a uma pessoa que tinha uma orientação sexual homoafetiva e que convivia, pelo que parece, com alguém, tinha eventualmente uma relação, não estou dizendo união estável, mas tinha uma convivência afetiva com outro rapaz. Uma segunda coisa que eu não me conformo é arroz em tracumação para tirar bens dos próprios filhos. Eu queria deixar para os nossos espectadores o nosso podcast meu, do Caio Bartini, do Paulo Bacará, fazendo meu jabá. Claro, por e do André favor, Fígaro, fique à vontade. @tafazendodireito no Instagram, tá fazendo direito, eu disse isso. Tem que haver a nomeação de um curador para defender os filhos contra a mãe, porque a ação é contra eles. Quando ela pede a união estável, ela pede metade dos bens que são dos filhos. Tanto é verdade que o TJ de São Paulo já concedeu essa nomeação desse curador para cuidar do interesse das crianças, porque é uma briga da mãe com os filhos. E chega aqui mais algumas perguntas, vamos tentar fazer nesses minutos finais. O Clóvis, ele faz a seguinte indagação: por que só o rico vai atrás de testamento? É cultural? O pobre não se preocupa com isso? Porque o pobre não tem bens. Se não tem bens, não tem briga. É muito bom deixar claro que o testamento, ele vale para disposições patrimoniais, né, senhor? Tem coisas pessoais, mas são irrelevantes. Pois é. O que vale é para patrimônio. Quem não tem patrimônio, normalmente não se preocupa com a sucessão. E aí a Magali faz uma outra pergunta, a Magali Mendes, que ela diz o seguinte: quando um padre ou uma pessoa que mora sozinha, não tem familiares, morre, para quem vai o patrimônio? Só para dizer para vocês, no Brasil, assim, descendentes, ascendentes, cônjuge, companheiro, e o quarto são os colaterais. Colaterais são irmãos, primos, tios, sobrinhos. Colateral até quarto grau. Magali, se eu não tiver nem descendentes, nem ascendentes, nem cônjuge, nem companheiro, nem colaterais até quarto grau, tios, sobrinhos, primos, irmãos, tio, avô, sobrinho, neto, aí vai pro município. A herança é considerada jacente, depois vacante, e vai para o município. O município é o destinatário da herança.
Ou seja, aquele patrimônio que ficou sem um destino acaba sendo incorporado pela municipalidade e aí então integra o ativo daquele município. E o bonitinho, não é porque o município é herdeiro, é porque não há herdeiros, então ele é o Pois destinatário. é, quer dizer, algum destino tinha que se dar àquele patrimônio. É por isso que as pessoas que não têm descendentes, ascendentes, cônjuge, companheiro, nem colaterais, devem testar. Devem testar porque elas podem não querer que o município fique com a minha casinha, ou com o meu carrinho, ou com a minha indústria. E normalmente as pessoas, quando não têm descendentes nem ascendentes, e nem cônjuge, companheiro, hoje estão buscando o testamento. Porque já sabem que não querem deixar para sobrinho muitas vezes, querem deixar para ONGs que cuidam de animais, querem deixar para instituições públicas de ensino. Então, o esquema mudou muito. Hoje tem mais gente interessada em testamento do que no passado. Porque e os exemplos vão ficando cada vez mais evidentes de que aquilo é fundamental para que a gente possa evitar conflitos, ou melhor, eu vou até dizer aqui, tentar evitar conflitos, porque a prova é evidente do caso Gugu que o testamento não foi capaz de evitar os conflitos que estão se desenhando aí. Professor Simão, chegamos ao final do nosso bate-papo. Eu quero mais uma vez agradecer demais a sua presença. Eu sei que o seu tempo é extremamente escasso, então para nós realmente é uma honra recebê-lo aqui. Tá certo? E em relação à nossa enquete, estou recebendo aqui, veja que interessante, olha como as coisas acontecem, né? A mãe dos filhos do Gugu tem direito à herança? Nós temos 90% das pessoas dizendo que sim e 10% das pessoas dizendo que não. Esse é, eu sempre costumo dizer aos alunos, essa é a beleza do direito, onde nós temos as discussões e as opiniões divergentes em relação a isso. Simão, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado pela sua presença, viu? E eu agradeço o convite do professor Pantaleão e já estou à disposição para os nossos próximos bate-papos, que espero que sejam em breve. Não tenha dúvida, para a gente vai ser uma alegria. Vamos aqui dar continuidade, não só a esse assunto, como a outros dos direitos dos animais, inclusive, que é um tema que você tem muito apreço, né? E tenho estudado bastante. E certamente viremos aqui para trabalhar esse tema num próximo programa. Eu agradeço você que nos acompanhou até agora e nos vemos no nosso próximo Direito e Justiça. Até lá!